E aí, o 447 traz o número de jurados convocados. Ó, o tribunal do júri é composto por um juiz togado, seu presidente, e por 25 jurados que serão sorteados dentre os alistados, 7 dos quais constituirão o conselho de sentença em cada sessão de julgamento. Então tome cuidado, 25 jurados são convocados, dentre os quais 7 serão sorteados para compor o conselho de sentença. Mas uma pergunta importante aqui em relação a essa questão é a seguinte: 25 são os convocados, mas aí a pergunta é, para a instauração de uma sessão plenária, de quantos jurados o juiz precisa? Porque, veja, 25 são os convocados, não significa que esses 25 irão realmente à sessão plenária. Tem jurado que falta à sessão. E a questão é, o juiz pode instaurar a sessão plenária com quantos? Com 15 jurados, pelo menos 15 jurados, é o que diz o artigo 463. Comparecendo pelo menos 15 jurados, o juiz presidente declarará instalados os trabalhos, anunciando o processo que será submetido a julgamento. Parágrafo 1º. O oficial de justiça fará o pregão, certificando a diligência nos autos. Parágrafo 2º. Os jurados excluídos por impedimento ou suspeição serão computados para a constituição do número legal. E aí tem uma história bacana para contar para vocês, ó. Esse número de 15, que a gente tem aí como número mínimo, agora na pandemia do coronavírus, estavam convocando somente 15. E era a conta certa ali para instaurar a sessão. Se um faltasse, já não tinha sessão plenária. Mas por incrível que pareça, vinha dando certo aí. Então 15 jurados você já instaura, não precisa ser 25 convocados, embora a lei fale de 25. Então, números que você tem que lembrar aí, ó. 25 para convocar, 15 para instaurar, 7 para julgar. Lembrou disso? 25 para convocar, 15 para instaurar, 7 para julgar. É o que a gente vai ter aí de números no tribunal do júri. E o interessante é que agora na pandemia, teve um júri que eu fui fazer que tinham 15 jurados, sendo que um deles tinha sido padrinho do meu casamento. E qual que é o problema? Se tinham 15 e um tinha sido padrinho do meu casamento, será que o juiz poderia instaurar a sessão plenária mesmo assim, considerando esse vínculo que essa pessoa tinha comigo? E o Código de Processo Penal aí, ele veda a função de jurado para algumas pessoas que tenham vínculo, algum tipo de amizade íntima, por exemplo, com o promotor, com o defensor e tal, e seria o caso aí, sendo alguém padrinho do meu casamento. E aí, como é que fica essa situação? Podia ou não podia instaurar o júri? Podia instaurar o júri, sim, porque mesmo que o jurado seja impedido ou suspeito, ele compõe o número de 15 para a instauração da sessão. Ele não pode compor o conselho de sentença, mas ele compõe o número de 15 para a instauração da sessão, ó. Então, no 463, aí no parágrafo 2º, o que você vê? Os jurados excluídos por impedimento ou suspeição serão computados para a constituição do número legal. Olha só que interessante isso. Então, jurado impedido ou suspeito é contabilizado para esse número de 15 para instaurar a sessão. O que ele não pode é compor o conselho de sentença, compor os 7 que vão julgar. Cuidado com essa questão